Falando sobre o Pablo Marçal, né? Tem um vídeo tá rodando aí na campanha do Ricardo Nunes que ele faz uma comparação com Salomão, né? Personagem bíblico e tal. E aí ele fala, faz uma comparação. Vamos ver exatamente esse vídeo. O pessoal separou de novo aqui porque você escreveu uma coluna sobre esse assunto. Vamos contextualizar então, revendo essa imagem. Salomão era neném, moço. Salomão tinha jato. Salomão já acalmou o piloto de helicóptero. Salomão era neném, moço. Salomão escreveu 3 livros, escrevi 45. Salomão nunca amou a mulher, eu tenho só uma mulher. Salomão tinha 1000 e não encontrou a paixão da vida dele. Que Salomão? Salomão é um neném. Salomão não tem 2,4 bilhões de marcação no TikTok. Bate o nome dele lá, ué. Mas você tá desvalorizando o Salomão. Salomão era um neném, moço. Sabe por que eu tô te falando isso? Porque nós precisamos parar de venerar Salomão e um monte de gente entender que também nós somos imagem e semelhança do Criador. Eu não estou fazendo isso para falar que eu sou melhor que ninguém. Eu só estou te falando que o Salomão passou aqui na Terra tem 3.000 anos. Você até hoje está pagando pau para cara que passou há 3.000 anos. 3.000, não foi semana passada não. Ele não está na lista da Forbes não, apesar de ter sido o cara mais rico. Sakamoto, bom, você conversou com um teólogo, né? Qual que é a avaliação dele? Desculpa, perdão, meu microfone estava mudo, perdão. Eu falei com o Ricardo Gondim, né, que é presidente da Igreja Betesda, ele é considerado uma referência entre teólogos evangélicos, é pastor, dirige centro de estudos sobre a Bíblia, né? E ele é bem uma referência inclusive para teólogos mais à direita e à esquerda, inclusive. E o que ele colocou? Ele colocou assim, que tudo isso aqui, na verdade, revela, é indicador de um projeto messiânico, né, do Pablo Marçal, né? Primeiro, esse vídeo, né? O Salomão é uma figura especial no Velho Testamento, o rei Salomão, filho do rei Davi, né? Ele é um dos mais reverenciados, né, do Velho Testamento, né? É considerado umas figuras mais sábias do universo bíblico cristão. É atribuído a ele os livros de Provérbios, de Eclesiastes, né? O Cântico dos Cânticos. Então, o que acontece? Isso gerou muita indignação. O próprio Gondim, ele fala, olha, o Marçal, ao se comparar com Salomão, ele se coloca em um patamar de nobreza, né, sem paralelo na história judaica, né? Porque assim, e ele lembra, olha, o Salomão é uma figura que entre a riqueza e a sabedoria, ele escolheu a sabedoria. O Marçal, ele imita, segundo o Godin, imita o Donald Trump, se coloca com alguém que é rico, que escolheu a riqueza, mas que também tem habilidades intelectuais fora do normal, a ponto de ser mais sábio do que o próprio rei Salomão. Então ele fala, ou seja, o Marçal coloca, você não precisa escolher, você pode ser os dois, né, nesse processo. Só que essa escolha de Salomão, né, o Gondi fala, tem uma explicação bíblica, né, inclusive a partir daí discute-se muito entre o ser e o ter, né, e toda a cosmogonia cristã gira em torno disso, é mais importante ser do que ter. Agora, ele até brinca, né? O Gondim ele fala assim: ó, o Salomão construiu o monumental templo de Israel, o primeiro templo, enquanto o Marçal anuncia um prédio de 1 quilômetro de altura, monumental também. Só que o Marçal não aprende nem com o erro de Salomão, porque Salomão endividou o reino de Israel, levando inclusive a uma bancarrota e uma guerra civil por conta desses projetos megalomaníacos, né? Imagina na cidade de São Paulo. Agora, tem um ponto interessantíssimo, porque o outro vídeo que viralizou, eu também joguei isso com o Gondinho, o Diego, foi um vídeo que o Pablo Marçal, num evento em Goiânia em 2021, tentou fazer com que uma mulher cadeirante voltasse a andar na base da oração. Sem sucesso, claro. Né? A cena em que ele tentou copiar a cura, que é presente nos textos bíblicos, presente nos evangélicos, presente em determinados cultos religiosos, é constrangedora, né? Então, o que acontece? É básico, é claro. Pablo Marçal, ele conhece os códigos evangélicos, ele tem na fala dele os códigos evangélicos do mundo neopentecostal, né? Só que o que que acontece? Aí, no momento em que ele tenta fazer com que aquela mulher volte a andar na cadeira de rodas, aquele momento que ele volte a fazer com que a mulher ande na cadeira de rodas e não consegue, né? Ele culpa o quê? Ele culpa a plateia, ele culpa a falta de fé coletiva, ele não culpa ele por ter tentado algo que não estava ao alcance da sua própria capacidade. Isso é interessante, porque o pessoal até. Existe uma comparação, que se o Marçal ganhar, ele vai dizer que ele era o escolhido. Se ele perder a eleição, ele vai dizer que não deixaram a vontade de Deus ser realizada e ele lutou contra o sistema. Né? E essas comparações, para finalizar, e o Gondim ele trabalha e discute bem isso. Ele, é claro, essas comparações, ele maior que Salomão,
ele fazendo coisas que Jesus fazia, né? Essas comparações, é claro, têm o potencial de atingir sua imagem, mas também conectá-lo a um público suscetível ao projeto de uma liderança messiânica que acredita na prosperidade material e na cura como resultado da fé, né? Ele representa quem, o Godin fala isso? Ele representa esse público, ele representa os Faria Limers, ele representa o pessoal do interior de Goiás, com o discurso daquele que venceu, articula a meritocracia, articula a responsabilidade divina, né? E é claro que, e aí ele coloca uma coisa interessante também, que o Pablo Marçal, ao contrário do que as pessoas falam, tipo, a opinião do Gondim, né? Eu tô falando que é a minha, é que o Pablo Marçal não é de extrema direita. O Pablo Marçal é oportunista, ele pega os signos da extrema direita e vai usando. Anos atrás ele pegava outros signos, agora ele incorpora o personagem de extrema direita para pegar esse público de extrema direita. Mas mais do que isso, ele é um oportunista que vai se moldando, mas que o projeto dele não é um projeto de extrema direita, é um projeto dele por ele mesmo. É uma corrida narcisista. O Gondim falou, o Bolsonaro tinha um projeto familiar, fortalecer o clã, encher o bolso de dinheiro, e o projeto do Marçal é solo, é ele por ele mesmo, né? Então o que acontece? Não se tem, inclusive, você não tem um sistema em torno do Marçal como tinha do Bolsonaro. O Marçal é mais esperto que o Bolsonaro, claro, mas é que o Marçal também é uma figura mais ele por ele mesmo, assim. Agora, o ponto, no final das contas, Diego, é que ele concorda, o Godinho Prova concorda que o Marçal, independentemente do resultado da eleição, ele veio, ele criou uma nova forma de fazer política, fazer barulho na maior cidade do país, né? Uma forma que usa Deus não como objetivo, mas como ferramenta. E como É. ferramenta que pode ser, inclusive, descartada.